Olá, meus amigos, nós estamos iniciando mais um programa à luz do Evangelho, estudando esse livro maravilhoso escrito por Emmanuel através do nosso querido Chico, Palavras de Vida Eterna. Eu e o nosso irmão Navarro vamos fazer um estudo baseado nos comentários de Emmanuel sobre uma passagem do Evangelho referida por Mateus no capítulo 5, versículo 16, em que Jesus, lá no Sermão do Monte, fez uma observação para nós, dizendo: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas obras e possam glorificar o nosso Pai que está nos céus. Então, Emmanuel começa dizendo que quando a gente fala de brilhe a vossa luz, a gente já busca a luz do entendimento, que envolve o intelecto. Mas ele vai observar que não é isso o mais importante, porque a gente vê brilhantismo em várias situações. Quando a pessoa, por exemplo, faz um discurso, nossa, ele fez um discurso brilhante. Faz uma palestra, a palestra dele foi brilhante. Faz um concurso, ele esteve brilhante, extremamente inteligente. E vai enaltecendo esse outro lado. A pessoa interpreta a lei, olha, ele interpretou de uma forma magistral. E assim as pessoas vão valorizando. A prece dele foi ungida de tanta emoção, foi uma prece fantástica, maravilhosa. E isso vai fazendo com que a pessoa comece a enaltecer esse lado do intelecto, do valor pessoal. Não que, diz Emmanuel, não que isso não seja importante, porque a educação intelectual, o rendimento intelectual faz parte da lei de Deus. Mas, aí ele observa: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas obras. E essas obras vistas por eles vão fazer com que o Pai seja glorificado. Qual que é a glória divina? É que a gente tenha uma obra boa, de fraternidade, de amor, de serviço ao próximo. E aí então é que a gente vai começar a comentar, eu vou passar para o Navarro para ele dar sequência, percebendo que o que é mais importante não é esse lado do intelecto, mas é do sentimento, percebendo a necessidade da obra, do fazer essa transformação da humanidade, que é a proposta divina. Meus queridos amigos, é sempre uma alegria estarmos aqui, um prazer. E juntamente com o Dr. Aguinaldo, para o Navarro é uma oportunidade de aprender muito mais coisas, né? Mas ao estudarmos essa lição de hoje, quase que de imediato, porque eu me tornei espírita quando li o Livro dos Espíritos, nem frequentava centro, e li o Livro dos Espíritos, e aquilo me fez me tornar espírita, porque ele traz uma quantidade de informações que é extremamente importante para nós sabermos o que fazer aqui na Terra. E a respeito dessa lição do Senhor Jesus, quando reli a lição, né, para tomar mais profundidade com a coisa, eu me lembrei do Livro dos Espíritos. Na questão 88 e na questão 88A, os benfeitores espirituais vão dizer para nós que nós somos luzes, que somos criados simples e ignorante, dizem eles, né, na introdução, no começo das perguntas a respeito da condição do espírito. Nós somos criados simples e ignorantes, consequentemente nós somos apagadinhos. Mas lá na frente, quando formados, quando estruturados, quando atingimos a perfeição, nós somos brilhantes como um rubi. Então, os benfeitores dão o rubi como um exemplo, né, mas mostrando claramente que nós somos seres que precisamos desenvolver em nós
a iluminação espiritual, mas não necessariamente devemos pensar na iluminação do raciocínio, mas na própria condição do espírito. Ora, o Senhor Jesus, como disse o nosso querido Dr. Aguinaldo, deixou muito claro: fazei brilhar a vossa luz. Por quê? Porque nós não fazíamos a luz brilhar ainda na época dele. E na época de hoje, nós ainda não fazemos brilhar a nossa luz, porque ela é consequência da evolução moral, junto com a evolução, como disse o Dr. Aguinaldo, do sentimento. Então nós precisamos aprender a pensar como espíritos imortais que somos, compreendendo que a vida física é um planejamento traçado antes, e lembremos-nos do Senhor Jesus novamente, não é? O que é que ele disse a respeito da reencarnação? Ele falou para Nicodemos, o doutor da lei: o Espírito sopra a vida onde ele quer. Ninguém sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Então, há 2000 anos atrás, o Senhor Jesus já nos ensinou, já nos esclareceu, já deixou muito claro que nós, quando estamos no mundo dos espíritos, no nível que nós já nos encontramos, nós temos a possibilidade de planejarmos a nossa existência, o que indica que nós já temos raciocínio para isso, experiência para isso, tempo de vida para isso. Então nós planejamos uma existência visando o progresso espiritual, mas nós também não podemos invadir a vida de uma mulher e de um homem como mamãe e papai, sem perguntar para eles, sem pedir para eles se nós podemos fazer isso. Então, fazer brilhar a vossa luz do Senhor Jesus é como a doutrina espírita vem falar para nós como é que funciona. Nós somos espíritos que já nascemos simples e ignorantes, portanto, repetindo, né, apagadinhos, mas à medida em que a gente vai evoluindo aqui na vida física, que nós vamos interpretando a questão moral e colocando ela em prática, nós vamos nos aproximando cada vez mais daquilo que o Senhor Jesus mostrou para nós. Porque quando ele vai até o Monte Tabor, leva Pedro, Tiago e João, e é durante o dia, né? É interessante essa questão, e ele se mostra como luminosidade, e ele teria que fazer isso de dia, porque se fosse à noite ele clarearia o mundo sem o sol, né? Ele mostra que nós, quando atingirmos a condição de espíritos puros, nós também teremos uma luminosidade como a dele. Nesse momento, a nossa luminosidade está em desenvolvimento. E a pergunta que nós devemos fazer para nós próprios, né? Quanto de luminosidade, como disse o Dr. Aguinaldo, nós temos como espíritos que nós somos? Às vezes a gente quer ser iluminado no campo da inteligência intelectual, né? No campo da pressão psicológica, no campo da presença ainda social, mas não, nós temos que desenvolver a nossa luminosidade no campo do espírito que veio aqui para aprender a amar e, claro, desenvolvendo também o seu intelecto. Eu queria me reportar uma passagem muito interessante do Evangelho, quando Jesus foi convidado por Marta para cear lá com eles, né? Tomar um café. E quando Jesus adentra, logicamente, assentou-se num banco, e Maria, irmã de Marta, ficou ajoelhada nos pés do Senhor, ou talvez sentada no chão, absorvendo aquilo que Jesus tinha para ensinar. E Marta foi assim um pouco impulsiva, porque ela viu Maria ali junto com Jesus e ela teve que fazer tudo, preparar bacia para lavar os pés, que era praxe, quem estava viajando, chegar a lavar os pés, até para dormir, preparar a cama, preparar a comida, quer dizer, ela estava voltada para atender Jesus e os seus discípulos. E Maria estava ali quieta, ouvindo Jesus, se embebedando, se envolvendo com as informações que Jesus trazia. E Marta, meio indignada, disse: Senhor, fala para Maria vir me ajudar. E Jesus, não tomando partido de ninguém, porque Jesus era muito especial, logicamente, não iria defender uma em detrimento da outra. Mas falou assim: Marta, você está tão preocupado com coisas supérfluas? Maria escolheu a melhor parte. Ou seja,
A gente sabe que a gente tem que contar com a mão do trabalhador, porque o trabalho tem que acontecer. Para tudo que a gente vai fazer tem um trabalho. O trabalho é uma norma de aprendizado, de crescimento espiritual. Diz Emmanuel que o nosso crescimento é através do trabalho e da transformação íntima. Então o trabalho é importante. Mas ele também enalteceu o sentimento de Maria, absorvendo os seus ensinamentos. Então, eu entendo que com essa passagem tem que estar valorizando as duas coisas. Mas o mais importante é estar se inteirando da proposta do Cristo. Então, Emmanuel vai comentar aí na sequência desse estudo que o que vale mesmo como obra é a nossa transformação, que a maior obra que a gente pode praticar é a nossa transformação. Às vezes a gente fala em obra, que brilhe as vossas obras, né? Brilhe a vossa luz, né? Que as vossas obras sejam vistas. Mas qual que é a maior obra? É a nossa mudança. Porque a gente pode construir um centro espírita, a gente pode construir uma igreja, a gente pode construir uma ONG, mas e nós? Se a gente continua orgulhoso, vaidoso, egoísta, presunçoso, prepotente, como diz o Navarro, a luz, está muito pequenininha. Agora, quando a gente se torna uma pessoa humilde, essa transformação faz com que as pessoas do lado vejam isso e se transformem também. Se nós nos tornarmos pessoas pacientes, lidando com o público, num ato contínuo, o público também se torna mais paciente. Se nós agimos com caridade dentro da visão de Jesus, sendo bondoso, indulgente, perdoando, as pessoas também vão aprendendo a perdoar. E assim nós vamos nos trabalhando com as nossas virtudes. A fé, por exemplo, a pessoa que tem uma fé firme, aquela fé real, verdadeira, ela não se deixa abater, ela vai enfrentando, vai superando, encontra a força e vai adiante. As pessoas que estão ao lado vendo esse comportamento também vão absorvendo a ideia e vão mudando. Então, a glorificação do Pai é a transformação dos filhos. E para nós exercermos essa transformação naqueles que estão ao nosso lado, conforme preconiza Jesus, brilhe a vossa luz, nós temos que nos mudar. Porque senão nós vamos querer dar aulas, explicações, falar bonito, mostrar a inteligência, mas isso não tem ressonância no coração do nosso irmão. O coração do nosso irmão vai estar em sintonia com o nosso coração. Então, se o meu coração, o seu coração for mais dócil, vai dulcificar o coração do outro irmão. Então, esta luz, que é do entendimento, logicamente, porque a partir daí é que nós vamos nos mudar. A luz do entendimento vai fazer com que nós nos transformemos, e essa transformação vista pelos homens, essa luz vai mudar e as pessoas vão se adequando à proposta de Deus, que é nos tornar, como disse o Navarro, espíritos puros. Saímos do átomo, em total simplicidade, em termos absolutos, e chegaremos um dia à perfeição. Isso é um trabalho de cada um, mas como a gente vive em grupo, em coletividade, nós podemos levar a pessoa a uma situação desastrosa e podemos levar a pessoa a uma situação muito boa, muito legal com os nossos comportamentos. Essa é a luz que Jesus fez referência e Emmanuel vem comentar. É a luz do entendimento, da nossa transformação, a obra feita em nós para depois exercer sobre os outros. Isso nos leva, evidentemente, a dar sequência a esse raciocínio, né, que o doutor esclareceu a gente. Por quê? Se nós nascemos para atingirmos a perfeição e nos tornarmos luz máxima, nós precisamos, já sabemos disso, da vida física. Então, a vida física é prioridade para o espírito?
em termos de progresso a ser conquistado, mas progresso espiritual. E muitas vezes nós nascemos aqui na Terra e somos vinculados a determinadas condições e a gente se engana achando que a gente tem que ter progresso e conquista no mundo material. Mas o mundo material, ele é programado pelo Espírito, e a gente aprende isso muito facilmente no Livro dos Espíritos e na própria doutrina. Ele é programado para a vida física de acordo com a sua necessidade espiritual. Então raciocinemos com o Senhor Jesus ainda. O Espírito sopra a vida onde Ele quer. Por que que o Espírito pede aquela vida? Porque tem todo tipo de vida aqui na Terra. Tem aqueles que nascem com saúde integral, tem aqueles que nascem com doenças já de berço, tem aqueles que nascem em famílias riquíssimas, tem aqueles que nascem na periferia mais subdesenvolvida, ou seja, nós vemos gente nascendo de todo jeito aqui na Terra e o Espírito é que está escolhendo o jeito de nascer. O que, evidentemente, cada um de nós tem que valorizar o tipo de vida que tem, pensar como espírito imortal, fazendo bom uso dessa oportunidade. E muitas vezes a gente escuta de muitos desencarnados, né? Deus nem sabe que eu existo, nem sabe com quem eu nasci, né? A gente nunca imagina nessas condições que nós somos espíritos imortais com determinada tarefa a ser cumprida para o desenvolvimento do nosso espírito. Então nós temos obrigações sociais, sim, que começam dentro da família, através do comportamento, através do relacionamento, né? Honrai a vosso pai e a vossa mãe, disse o Senhor Jesus, mas também amar o teu próximo como a ti mesmo, que são as pessoas que fazem parte da vida em que nós nos encontramos. Por quê? Porque na vida atual a gente vai ter dentro da nossa própria existência seres que já conviveram conosco e fomos bem desenvolvidos com eles no sentimento positivo, mas sempre vai ter, sempre entre aspas, né, nas nossas necessidades evolutivas, vão ter espíritos envolvidos com a gente que são espíritos problemáticos em termos de relacionamento, porque pode ser que nós é que devemos muito para eles, consequentemente nós teríamos que melhorar e conquistá-los. Pode ser que eles devem muito para a gente e a gente tem que exercitar o perdão. Então a vida física aqui na Terra, ela é necessária, por isso não podemos abandonar a vida física porque somos seres imortais, porque é na vida física que a gente exercita conhecimento, exercita o próprio espírito para voltarmos no mundo dos espíritos e voltarmos em condições melhores. E é muito interessante, meus amigos, nós nos lembrarmos nesse momento daquilo que acontece com os espíritos, nós, quando voltamos ao mundo espiritual e, entre aspas, né, acordamos para a realidade espiritual, porque às vezes nem acordamos para a realidade espiritual e continuamos vivendo socialmente no mundo espiritual. Mas a partir da questão 990 do Livro dos Espíritos, até 1002, se não me engano, os benfeitores espirituais nos ensinam daquilo que acontece no plano espiritual em função do que nós vivemos no mundo físico. A análise do que nós vivemos. E aí vai surgir o arrependimento se nós não cuidarmos, se nós não cuidamos na vida que terminou do que nós precisaríamos ter cuidado. Os benfeitores nos explicam que o verdadeiro arrependimento, aquilo que diz respeito ao espírito, não o arrependimento que nós temos aqui na Terra nesse momento enquanto encarnados, o verdadeiro arrependimento vem para nós quando nós voltamos ao mundo dos espíritos e acordamos para a realidade espiritual, revendo o que vivemos para começar a planejar o futuro com uma nova encarnação. Então é muito importante que a gente compreenda que nós temos que trabalhar aqui na Terra com as coisas materiais, nas questões sociais, mas sempre na tentativa de educar o nosso próprio espírito, auxiliando os espíritos alheios. Então, sabedoria na Terra é utilizar tudo aquilo que está à nossa disposição para crescimento do espírito. Então, eu tenho obrigação profissional, eu tenho obrigação de sustentação de gente, eu tenho obrigação de dar possibilidade de materiais para outros, mas tudo isso em função do espírito que eu sou, o espírito moral que precisa ser desenvolvido, porque senão eu vou chegar no plano espiritual, nós vamos chegar no plano espiritual e vamos nos arrepender daquilo que não foi feito, daquilo que foi feito de maneira errada. E aí, para recomeçar, nós vamos demorar para voltar.
Por quê? Porque tem que coincidir com a possibilidade dos espíritos que nós convivemos e que precisam conviver novamente conosco. E se forem espíritos que têm mais mérito do que nós, eles terão prioridade para escolher ou para aceitar nascer com a gente novamente, porque eles terão outras possibilidades com merecimento para colocar em prática. Então, é preciso trabalhar bem aqui na Terra a vida de relação para a gente não ter que convocar ou convidar ou pedir, né, de coração uma oportunidade com quem quer que seja, e se essa pessoa tiver mais mérito que a gente, é ela que vai escolher se vai ou se não vai. E se isso acontecer conosco, do outro lado nós vamos sofrer muito ainda até reencarnarmos aqui novamente para recuperação. Precisamos pensar nisso, né? Desenvolver em nós o amor, mas também o entendimento na prática com as pessoas, senão a gente não vai aproveitar a encarnação que tivemos. Existe uma frase que eu gosto muito, que diz assim: quem sabe pode muito, quem ama pode mais. Jesus, por exemplo, ele fez uma série de coisas fantásticas. Parou a tempestade, devolveu a vida a Lázaro, a filha da viúva de Naim, e assim por diante. Restituiu a integridade física aos leprosos. Mas o Kardec, ao codificar a doutrina e elaborar o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não mencionou nada disso. Ele não valorizou esses feitos de Jesus, que eram, vamos dizer assim, mostrando a sua competência, fazendo tudo aquilo. O que o Kardec valorizou foram os ensinamentos de Jesus, no sentido de contribuir para que nós pudéssemos usufruir dos seus ensinamentos. Porque se a gente dissesse assim, nossa, Jesus fez milagre, Jesus parou a tempestade, meu Deus, Jesus era demais. Quer dizer, o que isso vai adiantar para nós? Nada, a gente já sabe que Jesus é um ser perfeito, veio a pedido de Deus para nos esclarecer, nos conduzir, mas a proposta dele é filosófica, é um questionar e responder, ó. Você quer saber como é que deve fazer assim? Quantas vezes os discípulos mesmo, convivendo com ele, tinham cada atitude infeliz, né? O Tomé mesmo um dia chegou para ele e disse, Senhor, quando é que o Senhor vai libertar o povo judeu do domínio romano? Precisamos ver qual que vai ser a sua estratégia bélica. Aí o Cristo pensou, vem aqui comigo, foi fazer um périplo, uma caminhada com o Tomé, ajudando os outros, coisa e tal. No final, Tomé estava tão desgastado, com o pé sofrido, e não, mas eu preciso dormir para descansar. Mas antes disso eu quero perguntar ao Senhor, o que a gente tem que fazer para libertar o povo judeu, que é o que eles mais esperavam do jugo romano. Aí Jesus disse, olha, Tomé, amando e servindo e amando. Porque a única maneira da gente acabar com a guerra na Terra, que só traz problemas, é amando o próximo. Não é com armamento bélico. Isso o pessoal já deve estar cansado, isso aí não é uma coisa muito boa. Então, qual que é a proposta de Jesus na sua obra? É trabalhar a nossa transformação espiritual, nos tornando mais dóceis, mais amenos diante das pessoas, do convívio que a gente tem que ter. E essa transformação, essa mudança da sociedade como um todo, é que vai transformar o planeta, é o que vai fazer o planeta ficar mais luminoso, vai ficar, porque hoje, se nós olharmos lá de cima, segundo os benfeitores, nosso planeta está envolvido numa atmosfera escura. Não dá nem para ver o planeta, ele está cercado de uma nebulosidade criada pela vibração dos homens aqui na Terra. Então, para a gente tornar o nosso planeta luminar, para nós nos tornarmos também luminescentes, para que a gente possa ter uma luz melhor, é somente com amor. Quando o André Luiz foi com um instrutor para libertar uma criatura obsediada, que era o filho que tinha matado o pai, e o pai estava obsediando o filho, então
Aí o instrutor com ele, atendendo aquele caso, André pergunta, mas você não consegue libertar esse infeliz que estava encarnado do obsessor, o pai desencarnado? Ele falou assim, bom, até saber como se faz eu sei, mas conseguir mesmo não. Mas vai chegar uma pessoa aqui que vai conseguir fazer isso. Logo em seguida chegou um espírito de uma mulher, a Zenóbia. E ela chega, agradece a intercessão dos amigos que estavam ali, e chegou para o pai, que era o obsessor, e disse, meu filho, por que você está obsediando o seu filho? Mas o senhor não sabe, ele tirou minha vida para se apoderar dos meus bens, e agora eu quero vingar dele. Aí então ela disse, mas meu filho, vem aqui. E nisso se encheu de luz a ponto daquele obsessor olhar e achar que foi a presença da mãe de Jesus ali naquele momento. E disse, Senhora, não sou digno da sua presença. Meu filho, vem comigo. E aí ele se rendeu à luz, se rendeu ao amor, ao carinho, aquele sentimento de mãe, verdadeiro sentimento de mãe, a ponto de chamá-lo de filho, vem comigo. E ele veio, se projeta nos seus braços, ela pega o obsessor, entrega para André Luiz, para o instrutor, e vai embora. Aí foi que André se deu conta que o instrutor sabia como fazer, mas não tinha bagagem, que é o amor, que está muito acima da sabedoria. Então, se a gente quiser brilhar a nossa luz em qualquer lugar, vamos desenvolver a nossa capacidade de amar e servir. De outra forma, nós podemos aproveitar tudo e mais alguma coisa em termos da nossa inteligência, mas não vamos dar um voo muito alto. Agora, quando a gente apela para o sentimento, e esse sentimento maior é o do amor, aí sim, a nossa luz vai brilhar e vai envolver, como diz o Gandhi, quando o homem atinge a plenitude do amor, neutraliza ódio de milhões. Aí então nós vamos poder fazer alguma coisa diferente. Navarro, temos que encerrar o programa e agradecemos a participação de todos e convidá-los para a semana que vem estarmos novamente estudando à luz do Evangelho, esse livro maravilhoso, Palavra de Vida Eterna.